Luz. A alma não é física, mas é o campo de força do seu ser. O self superior não é físico, mas é o modelo vivo do humano evoluído. A personalidade totalmente desperta. A experiência da intuição não pode ser explicada em termos dos 5 sentidos porque é a voz do mundo não físico. Portanto, não é possível entender sua alma ou seu self superior ou sua intuição sem aceitar a existência da realidade não física. O conhecimento no sentido cognitivo não consegue produzir provas da realidade não física, assim como não consegue produzir provas de Deus. Não existem provas da realidade não física na dimensão que a mente racional a busca. Portanto, sob a perspectiva da personalidade pentasensorial, quando você pergunta: a realidade não física existe? O que realmente está perguntando é: se não posso provar a existência da realidade não física, posso concluir que ela não faz sentido? Concluo que não existe resposta ou me expando até o nível em que a resposta pode ser dada? Quando a mente faz uma pergunta que sugere um nível de verdade diferente, qualquer que seja a pergunta, a expansão sempre terá sido o caminho escolhido pelo cientista, pela pessoa que busca a verdade. Em um momento de nossa evolução, por exemplo, foi feita a pergunta: existem formas de vida menores do que as que o olho consegue ver? Da percepção pentasensorial, a resposta foi não. Mas alguém não aceitou essa resposta. E foi inventado o microscópio. Depois foi feita a pergunta: existem partes da natureza menores do que as que podem ser vistas por um microscópio? Mais uma vez, a resposta vinda da percepção pentasensorial foi não. Contudo, não paramos por aí. Em vez disso, descobrimos e desenvolvemos uma boa compreensão de fenômenos atômicos e subatômicos. À medida que fomos criando os instrumentos para enxergar, aquilo que antes era considerado inexistente se tornou existente, mas tivemos que expandir primeiro. O desafio e a missão para a mente avançada ou em expansão é se expandir a um nível em que perguntas que não podem ser respondidas dentro da compreensão aceita de verdade possam ser respondidas. O que é a realidade não física? A realidade não física é sua casa. Você veio de uma realidade não física, vai voltar à realidade não física, e a parte maior de você reside atualmente e evolui na realidade não física. E isso também vale para cada um dos bilhões de seres humanos deste planeta. Portanto, a maioria de suas interações com outros seres humanos acontece na realidade não física. Por exemplo, quando tem pensamentos amorosos sobre alguém que lhe é próximo emocionalmente, como um membro da família, você muda a qualidade de sua consciência, e isso contribui para o sistema energético dessa pessoa. Se uma filha que guarda ressentimento do pai evoluir para uma compreensão mais profunda de sua relação com ele, como uma compreensão do papel kármico que ele representou ao ativar nela uma lição importante de amor ou responsabilidade, e se a intenção dela de se curar e curar sua relação com o pai for profunda e genuína, não pense nem por um instante que o pai não sabe disso, mesmo que ela não diga a ele. Ele não sabe conscientemente, mas todo o seu ser sente o que ela está fazendo. A mente consciente dele pode sentir isso por meio de momentos súbitos de sentimentalismo em relação a coisas em que ele não pensava antes. Ou ele pode olhar de repente para fotos da filha quando era criança e sentir um aperto no peito. Embora não saiba conscientemente por que está sentindo o que está sentindo ou fazendo o que está fazendo. Você participa dessa forma de troca de banco de dados, por assim dizer, com todas as almas com quem tem proximidade e, em certa medida, com todas as almas que tocam sua vida.
Quando você muda o conteúdo de seu banco de dados e as informações que envia a uma alma, essa mudança é processada através de seu próprio sistema. É nesse nível que a causa e o efeito de suas intenções, a maneira como você escolhe moldar sua energia, influencia os outros. Como isso acontece? Você é um sistema de luz, assim como todos os seres. A frequência de sua luz depende de sua consciência. Ao alterar o nível de sua consciência, você altera a frequência de sua luz. Se escolher perdoar alguém que lhe fez mal, por exemplo, em vez de odiar essa pessoa, você alterará a frequência de sua luz. Se decidir sentir afeto ou afinidade por uma pessoa, em vez de distância ou frieza, você alterará a frequência de sua luz. Emoções são correntes de energia com diferentes frequências. Emoções que consideramos negativas, como ódio, inveja, desdém e medo, têm uma frequência mais baixa e menos energia do que emoções que consideramos positivas, como afeto, alegria, amor e compaixão. Quando decide substituir uma corrente de energia de frequência mais baixa, como raiva, por uma corrente de energia de frequência mais alta, como perdão, você eleva a frequência de sua luz. Quando decide permitir que correntes de energia de frequência mais alta atravessem seu sistema, você sente mais energia. Quando uma pessoa está desesperada ou ansiosa, ela se sente fisicamente esgotada porque entrou numa corrente de energia de baixa frequência. Uma pessoa nessa situação se torna pesada e enfadonha, ao passo que uma pessoa alegre transborda energia e se sente flutuante. Porque está movimentando uma corrente de energia de frequência mais alta em seu sistema. Pensamentos diferentes criam emoções diferentes. Pensamentos de vingança, violência e ganância, ou pensamentos sobre usar os outros, por exemplo, criam emoções como raiva, ódio, inveja e medo. Essas são correntes de energia de frequência baixa e, portanto, baixam a frequência de sua luz ou de sua consciência. Pensamentos criativos, amorosos ou carinhosos atraem emoções de frequência alta, como gratidão, perdão e alegria, e elevam a frequência de seu sistema. Se seus pensamentos atraem correntes de energia de baixa frequência, suas atitudes físicas e emocionais vão se deteriorar, e uma doença emocional ou física virá em seguida, ao passo que pensamentos que atraem correntes de energia de alta frequência proporcionam-lhe saúde física e emocional. Sistemas de frequência mais baixa tiram energia de sistemas de frequência mais alta. Se você não tiver consciência de suas emoções e pensamentos, sua frequência será diminuída por um sistema de frequência mais baixa que o seu, e você perderá energia para ele. Dizemos, por exemplo, que uma pessoa deprimida drena ou suga energia. Um sistema de frequência suficientemente alta vai tranquilizar, acalmar ou revigorar você por causa do efeito da qualidade de sua luz sobre seu sistema. Este sistema é radiante. Ao escolher seus pensamentos, selecionar de quais correntes emocionais vai se libertar e quais vai reforçar, você determina a qualidade de sua luz, determina os efeitos que terá sobre os outros e a natureza das experiências de sua vida. Luz representa a consciência. Quando não entendemos uma coisa, dizemos que devemos lançar luz sobre ela. Se estamos confusos, dizemos que nosso processo precisa de mais luz. Quando uma ideia súbita reorganiza nossos pensamentos, dizemos que uma luz se acendeu. E quando uma pessoa é plenamente consciente, dizemos que é iluminada. Ao se libertar de um pensamento ou sentimento negativo, você liberta seu sistema de correntes de frequência mais baixa de energia, o que, literalmente, permite um aumento na frequência de sua consciência. Pensar no universo em termos de luz, frequências e energias de diferentes frequências, nos termos que se tornaram familiares para nós através do estudo da luz física, não é meramente metafórico. É uma forma natural e poderosa de pensar no universo, porque a luz física é um reflexo da luz não física. A luz física não é a luz de sua alma. A luz física viaja a uma velocidade determinada. Não tem como ir mais rápido. A luz de sua alma é instantânea. Não existe nenhum intervalo entre a intenção amorosa de uma filha em relação a seu pai e o momento em que a alma de seu pai compreende essa intenção.
A instantaneidade, portanto, corresponde a uma grande parte de sua vida. Na realidade não física, as decisões que você toma em relação a como escolhe usar sua energia têm efeitos instantâneos. São indissociáveis de quem e do que você é. Energias que emanam da sua alma têm caráter instantâneo. Energias que emanam de sua personalidade seguem o caminho da luz física. O medo, por exemplo, é uma experiência da personalidade. A alma pode ficar confusa e se afastar da luz, mas não sente medo. Se a alma sentir ausência de luz desde uma parte dela, a personalidade sentirá essa ausência de luz como medo. Esse medo se encontra na personalidade e, portanto, no tempo e no espaço. O amor incondicional se encontra na alma, instantâneo, universal, sem amarras. Assim como a luz visível é uma fração, como um oitavo, num contínuo de energia de frequências graduadas que se estendem abaixo e acima do que o olho pode ver, o contínuo de luz não física se estende abaixo e acima, por assim dizer, da faixa de frequência em que o humano existe. A experiência humana é uma faixa de frequência particular no contínuo de luz não física, do mesmo modo que a luz visível é uma faixa de frequência no contínuo da luz física. Outras inteligências habitam outras faixas de frequência. Essas formas de vida não existem em nenhum lugar além de nós. Assim como a luz infravermelha, a luz ultravioleta, a luz de micro-ondas e muitíssimas outras frequências e faixas de frequências coexistem com o espectro de luz visível. Mas são invisíveis para nós. As formas de vida que se caracterizam por diferentes faixas de frequência de luz não física coexistem conosco, mas são invisíveis a nós. No lugar em que você está sentado agora, existem muitos seres ou grupos de seres diferentes, todos ativos e evoluindo em sua própria realidade e à sua própria maneira. Essas realidades convivem com a sua, assim como a radiação de micro-ondas coexiste com a luz visível, mas é indetectável ao olho humano. Nossa espécie está evoluindo de uma faixa de frequência no espectro de luz não física para outra faixa de frequência mais alta. Essa é a evolução da personalidade pentasensorial para a multissensorial. A personalidade multissensorial é mais radiante e energética do que a pentasensorial. Tem consciência da luz de sua alma e é capaz de detectar e se comunicar com formas de vida que são invisíveis para a personalidade pentasensorial. O universo é uma hierarquia que não tem base nem topo. Entre os níveis da hierarquia, existe uma compreensão de que as percepções mais altas não só podem, como são incentivadas a participar da experiência de espíritos de um plano inferior, enquanto estes buscam expandir a própria percepção consciente. Portanto, sempre existe um nível mais alto de assistência. Você está envolvido nesse processo, embora sua personalidade não tenha consciência disso, porque tal processo ocorre no nível de sua alma. Há muita coisa de que a personalidade pentasensorial não tem consciência, e muito de que nem mesmo uma personalidade multissensorial plenamente empoderada se lembrará até, no fim de sua vida, retornar à realidade não física. Você não tem consciência das muitas vidas das personalidades passadas e futuras de sua alma, mas a intensidade de partes de seu ser se deriva diretamente dessas vidas, assim como alguns de seus relacionamentos. Se um aspecto de seu ser se manifesta fisicamente, como o aspecto professor ou o aspecto soldado, então existem aspectos não físicos conectados que também são ativos e participantes no ensino e na guerra. Dinâmicas originárias da esfera não física da qual você faz parte e a qual está vinculado. O aspecto do self que você traz à tona no momento físico representa uma força que é muitíssimas vezes mais significativa e complexa. Nossa assistência não física vem de faixas de luz não físicas, que têm frequência mais alta do que a nossa. As inteligências que nos auxiliam e nos guiam inconscientemente no caso da personalidade pentasensorial e conscientemente no caso da personalidade multissensorial, são de uma ordem superior na criação em relação a nós e, portanto, podem nos propiciar uma qualidade de orientação e assistência que não podemos dar um ao outro.
A personalidade pentasensorial associa o status dentro de uma hierarquia a níveis graduados de valor, e associa um status inferior dentro de uma hierarquia a menos valor, menos capacidade de controlar os outros e mais vulnerabilidade. Do ponto de vista do universo, todos os postos da criação são de igual valor, todos são preciosos. Quando visto através de olhos dotados de poder autêntico, um ser com uma posição superior na criação é um ser com mais capacidade de ver sem obstruções, de viver no amor e na sabedoria, e com mais capacidade e desejo de ajudar os outros a evoluírem no mesmo amor e na mesma luz. Toda alma humana tem guias e professores. Um guia não é um professor. Guias são como especialistas em certos campos que são chamados para consultas. Se estiver escrevendo um livro, por exemplo, ou criando um projeto ou organizando um evento, um guia que tem qualidades que você deseja incorporar ao seu trabalho, como cordialidade, criatividade ou discernimento, estará disponível para você. Os professores atuam num plano mais pessoal de envolvimento, por assim dizer, embora sejam energias impessoais que personalizamos, com quem sentimos uma relação pessoal. Um professor espiritual aproxima você de sua alma, chama sua atenção para o caminho vertical e para a diferença entre os caminhos vertical e horizontal. O caminho vertical é o caminho da percepção consciente. É o caminho da consciência e da escolha consciente. A percepção, a pessoa que escolhe avançar em seu crescimento espiritual, cultivar a percepção consciente de seu self superior, está no caminho vertical. O caminho vertical é o caminho da claridade. O potencial para a criação da claridade e a experiência de interagir com seu professor espiritual são uma coisa só. O caminho horizontal é o caminho que satisfaz a sua personalidade. Um homem ou uma mulher de negócios, por exemplo, que dedica a vida ao acúmulo de dinheiro está num caminho vertical. Por mais diversos que possam ser seus empreendimentos, são basicamente idênticos. Se ganham dinheiro, agradam a personalidade. Se perdem, incomodam a personalidade, mas não servem ao self superior. Não servem a seu próprio crescimento espiritual. Uma pessoa que busca relacionamentos para satisfazer as próprias necessidades, sejam emocionais, sejam sexuais, vai achar que cada relacionamento é essencialmente idêntico, que as pessoas em sua vida são substituíveis, que as experiências com um ou outro são essencialmente as mesmas. Esse é o caminho horizontal. Cada nova experiência não é realmente nova, é mais do mesmo. Vivenciar relacionamentos de conteúdo e profundidade exige olhar para os relacionamentos e entrar neles com consciência e atenção ao outro. Esse é o caminho vertical. Isso não quer dizer que não haja aprendizado em todas as situações e que, quando um caminho horizontal não é mais apropriado ao aprendizado de sua alma, a alma não irá abandoná-lo. Mais cedo ou mais tarde, todas as almas vão se dirigir ao poder autêntico. Toda situação serve a esse objetivo, e toda alma vai alcançá-lo. O caminho vertical começa pela decisão de fazer ir de maneira consciente. Os guias e professores auxiliam a alma em todas as fases de sua evolução. O número de guias e professores que uma alma tem depende do que ela busca realizar e de seu nível de percepção consciente. Almas que assumem projetos de maior magnitude trazem mais assistência para si. Sua alma conhece seus guias e professores. Ela se baseou na sabedoria e na compaixão deles para mapear a encarnação que se tornou você. E essa parte de sua alma, que é você, será acolhida nos braços abertos desses guias e professores quando a encarnação que é você chegar ao fim. Quando você voltar para casa, você recebe orientação amorosa e assistência em todos os momentos. A cada momento, você é incentivado e estimulado a se aproximar da luz. As decisões que toma cabem a você tomar. Um professor espiritual não teria como e se recusaria a viver sua vida por você. Ele vai auxiliá-lo por meio das experiências de aprendizado de sua vida. As respostas que ele pode lhe proporcionar dependem das perguntas que você faz. Ao questionar suas próprias motivações, ao rezar ou meditar e se manter aberto para a resposta, ao perguntar diretamente, como no caso do humano multissensorial que desenvolveu essa capacidade,
Quando você faz uma série de perguntas, uma série de portas se abrem diante de você. E quando faz outras perguntas, outras portas se abrem. A cada instante, seu professor ou seus professores vão aconselhar você com compaixão e clareza impessoais. Vão ajudar você a examinar os resultados prováveis de cada escolha que fizer. Vão tocar seus sentimentos de forma que levam sua percepção consciente a áreas que precisam ser curadas. Vão responder às suas perguntas, mas você precisa fazê-las e, portanto, direcionar sua própria energia. Vão aconselhar você sobre quais rumos têm maior probabilidade de levar a quais resultados e vão continuar a aconselhá-lo com sabedoria e compaixão independentemente das escolhas que fizer. Um professor não pode criar nem remover karma por você. Nenhum ser, nem mesmo um professor espiritual, pode assumir a responsabilidade por sua vida, pela maneira como você escolhe usar sua energia. Mas um professor espiritual pode ajudá-lo a entender o que suas escolhas e suas experiências representam. Pode proporcionar a você o conhecimento que lhe permitirá escolher com responsabilidade e, de preferência, com sabedoria. Portanto, a capacidade de recorrer conscientemente à orientação e à assistência espirituais, de se comunicar conscientemente com um professor espiritual, é um tesouro que não pode ser descrito, um tesouro inexprimível e inestimável. Cada decisão que você toma o aproxima de sua personalidade ou de sua alma. Cada decisão que toma é uma resposta às perguntas: como você escolhe aprender a amar? Como você escolhe aprender a desenvolver poder autêntico por meio de dúvida ou medo ou de sabedoria? Essa é a moral da história do Jardim do Paraíso. A árvore da verdade, concedida a toda a espécie humana, disse: aprenda por qual caminho você deseja aprender. Esse é o primeiro ato supremo de livre-arbítrio. Como você deseja aprender? A pergunta continua em cada situação de sua vida. É a pergunta eterna. É o espetáculo que está há mais tempo em cartaz, por assim dizer. Não importa qual situação, não importa qual momento, a pergunta do Jardim do Éden segue e segue e segue. A cada vez, a oportunidade em toda circunstância é uma miniatura de: você vai escolher o caminho da dúvida ou do medo ou vai escolher a árvore da sabedoria? A árvore da vida, do conhecimento, da verdade ou da sabedoria é uma oportunidade, uma pergunta arquetípica. Adão e Eva, os princípios masculino e feminino dentro do Jardim do Éden, pegaram a maçã simbolicamente e abusaram do conhecimento. A escolha deles foi abusar do conhecimento e, dessa forma, criaram a vergonha. Isso não era parte do desígnio humano até aquele momento. O abuso de conhecimento de verdade e de sabedoria produziu constrangimento e vergonha. Isso deu origem à culpa. A culpa deu ao medo, e assim começou a evolução da espécie humana. A iniciativa de pegar a maçã foi uma decisão da ordem mais alta da evolução, uma ordem que não pode ser concebida, ou mesmo encarada. No mesmo contexto que usaríamos para entender uma decisão humana, falar de decisões em termos de uma vida humana individual ou em termos de um conjunto mais amplo de vidas humanas individuais é muito diferente de falar sobre como o papel da evolução e do aprendizado começou há bilhões de anos com a espécie humana. A iniciativa de pegar a maçã na história do Jardim do Éden não se refere a uma decisão tomada por dois humanos que realmente existiram em determinado ambiente. Não foi uma decisão que eu ou você tomaríamos em termos de: devo escolher isto ou aquilo. A história do Jardim do Paraíso descreve o começo de toda a experiência da Terra e da espécie humana. Refere-se aos princípios de energia que afetaram conjuntos mais amplos de consciências coletivas, que passaram por tensões, que passaram por energias de formação, energias de criação, em seu processo de formar as próprias polaridades. Polaridades que se tornariam as polaridades da experiência humana. A dúvida e o medo se opuseram à confiança e à luz, e assim passaram a existir. No entanto,
Não é inapropriado entender a história do Jardim do Éden em termos de escolhas humanas entre, de um lado, dúvida e medo, e do outro, sabedoria, porque a escolha por aprender pela sabedoria ou pela dúvida e medo é, em grande medida, parte de todos os desafios que todo humano enfrenta a cada minuto, de cada dia, e esses desafios refletem a dinâmica que, em um nível maior de evolução, exerceu influência sobre nossa evolução. Isso nos leva à relação entre escolha, luz e realidade física. Grato, meus irmãos e irmãs fraternais. Uma honra tê-los comigo aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo se assim gostaram e se inscreverem no canal.